Capoeira de Bauru, Alberto Pereira. O professor Duda Trevisani conversa agora com os nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Bom, nós estamos com dois representantes das forças vivas de Bauru. Pedro Valentim dispensa qualquer apresentação, é o regra 3 aqui da minha entrevista, diariamente está em contato com a gente. E o Alberto é o presidente da Casa da Capoeira, que faz um trabalho incorporado à história esportiva, cultural da nossa cidade. Vamos começar com o Pedro. Pedrinho, como é que está? Como é que tá as tuas atividades? Primeiramente, boa tarde, professor. Boa tarde, telespectadores da TV Prevê. A gente se sente felicitado em estar aqui hoje do lado de cá, porque a gente também sempre está do lado de lá, claro, fazendo perguntas respeitosas, né, professor? Claro. Compreendendo as divergências do entrevistado que ora está aqui. E nós estamos nas atividades sociais, trabalhando com as entidades assistenciais em Bauru, em conjunto com o deputado José Zico Prado, inclusive a Aliasab, que é aqui do Ouro Verde. A Aliasab, que é uma entidade que presta assistência social para crianças aqui do Ouro Verde, vai receber 60 a 80 mil de verba. Estamos dando em primeira mão para o senhor. E estamos também no transporte, no Conselho de Usuários, né, fazendo nossas atividades em prol da sociedade com mais acertos do que erros. Alberto, e a Casa da Capoeira? Cada vez mais dinâmica? Como é que está o trabalho lá, Alberto? A Casa da Capoeira vai bem. Vai bem graças aos esforços da própria capoeiragem, né? A capoeira, ela não se deixa abater, ela é luta e vai continuar sendo luta por um bom tempo. E tentando conquistar os espaços que a capoeira merece dentro desse contexto, tanto esportivo quanto cultural na cidade. Pedrinho, você está vendo, você que é um defensor de minorias e tem um preparo político muito importante, como é que você está vendo essas manifestações e principalmente pelo fato de em Bauru essas manifestações começarem exatamente contra o transporte urbano, do qual você é um dos representantes? Como é que você vê tudo o que aconteceu aqui em Bauru em relação aos movimentos sociais? Os movimentos sociais, é lógico, professor, que toda manifestação ela é positiva, mas tem que ser democrática, ela tem que ser pacífica. E as manifestações aqui em Bauru, ela está focada assim, ampliamente só no transporte. Eu acho que tem que se focar no transporte, mas nós temos outras demandas sociais que poderiam ser focadas também pelos manifestantes. A questão da saúde, né, a questão de moradia, a questão de transparência, que hoje, inclusive, tem um projeto de lei que vai ser polêmico hoje à tarde na Câmara Municipal. Então, nós entendemos que os manifestantes em Bauru, eles devem focar o transporte sim, mas devem ir além do transporte. Nós temos gravidade na saúde, tivemos desvio, tem pessoas morrendo ainda em macas do pronto-socorro, continua não tendo internação, a pessoa tem que esperar de 4 a 5 dias para um socorro. Então são alguns temas sociais que todo dia nós estamos vendo aqui através da TV Prevê e de outros órgãos de comunicação. Portanto, eu acho que o manifestantes bauruenses não pode ficar focando só na questão do transporte e abranger mais, porque as nossas carências são maiores do que só propriamente dito o transporte coletivo. Alberto, você conseguiu impor a capoeira em Bauru, você fez uma luta histórica aí, a prefeitura reconheceu, você participou de jogos aí, ganharam várias medalhas para Bauru, e eu vi o desabafo seu no Facebook, onde que de repente vocês foram excluídos de representar Bauru não vai participar nos Jogos Regionais de São Carlos. O que aconteceu, Alberto? Bom, na verdade a gente não foi excluído de uma maneira direta, a gente acabou sendo excluído de maneira indireta. Desde o primeiro momento, quando houve a inclusão da capoeira nos Jogos Regionais e Abertos, isso há 11 anos atrás, eu de uma maneira ou de outra estou sempre presente. Já teve como coordenador o mestre Amaral, já teve o Domingos, né? Mas eu estou sempre envolvido com esse processo. Agora, por outro lado, as possibilidades de
investimento municipal na capoeira, que existem, elas nunca se confirmaram, nunca se apresentaram. E a capoeira não é futebol. Futebol eu posso formar, a partir das habilidades que um adolescente manifesta, em pouquíssimo tempo, um jogador que vai ocupar uma determinada posição. Capoeira envolve um processo de formação mais longo. E essa continuidade, né, é que está se perdendo. A maioria dos atletas que representaram a cidade tem em torno de 30 anos. E há 10 anos eu tenho colocado a necessidade de a gente ter uma ajuda no processo de formação de novos atletas, de novos capoeiristas. E capoeira também não é só esporte. Esse é um outro detalhe que acaba complicando a situação. Pedrinho, que avaliação você faz dessa segunda administração do Rodrigo Agostinho? Vai ser um pouco mais complicado, professor. Até porque não tem mais a reeleição do Rodrigo Agostinho. Então começa aquela briga interna para ver quem vai ser o sucessor ou a sucessora do Rodrigo Agostinho. E eu acho que na questão, principalmente de cargos políticos de confianças, eu acho que tenho certeza que o prefeito Rodrigo Agostinho ele deveria ter um pouco mais de cautela, né? Nós estivemos, inclusive, professor, uma reunião com o promotor Fernando Helene Macelli, a semana passada, na Promotoria da Cidadania, onde nós levamos aquele caso da Endurba, onde tem 31 chefes, 20 gerentes, 15 ou 16 assessores, enfim, uma verdadeira farra de bois. Ali virou um cabide de emprego. Cabide, ali não é um cabide de emprego, ali é um guarda-roupa inteiro de empregos. E tem alguns vereadores, e aí a gente não pode generalizar, professor, porque toda generalização é injusta e irracional. Mas tem alguns vereadores que indicam lá. Então daí que eu percebi o motivo, porque antes de levar essa Copa para o promotor da cidadania, nós demos 6 ou 7 copas para vários vereadores da Câmara, né? Assim, com jeito de espanto, mas não se tomou providências. E com certeza, dia 19, o Nico já foi convocado para falar com o promotor, e essa situação da Endurbe não vai persistir. Por que eu falei da Endurbe? Porque uma das características negativas do governo Rodrigo hoje está sendo a questão de muito cargo político de confiança, sendo que a ordem do Conselho Superior da Promotoria, que a ordem dos Tribunal de Contas é enxugar cargos políticos e não aumentar a debandada política, né? E tem alguns salários aí exageradamente grandes também, né, Pedro? Nós vimos no final de semana, tem médico que ganha 100 mil. 100, não, 60, eu ouvi falar. Mas pintou um de 100 mil, saiu no Jornal da Cidade. Verdade? 100 mil e 14 reais. Já tem os 100 mil. Não é verdade? Saiu numa entrelinha do Jornal da Cidade ontem ou no sábado. Né? Tem o dos 60, tem o de 37. É lógico se a pessoa está lá, porque não é o salário, os ajuntamentos salariais que. Mas mesmo assim, será que está tendo o serviço para a população necessário? Está tudo ótimo para que 20 ou 30 profissionais ganhem de 40, 60? Mas isso está no governo federal, estadual também. Nas três esferas. Aquelas coisas incorporadas a salário por cargos. São os penduricários salariais. Coisa, né? Penduricários salariais. E ninguém consegue tirar isso, né, Pedro? Quanto custa isso para a República, né? Agora imagine para um médico novato que é contratado. Ele entra ganhando 10, 12. 10, 12. Isso cria assim, uma performance desigualitária ali no setor. Poxa, eu faço a mesma coisa, às vezes trabalho mais e ele ganha 60 eu ganho 10. E aí, quem paga o pato no final é o paciente, os munícipes, são os usuários do sistema de saúde municipal. Alberto, você já na outra vez que você veio aqui na TV Prever comigo, você estava tentando que a prefeitura incorporasse as aulas de capoeira no currículo, no trabalho, que capoeiristas fossem, professores fossem contratados. O que você conseguiu disso aí? Eu não consegui nada e não falta nada para que isso aconteça. Do ponto de vista legal, a gente tem a Constituição dizendo que o Estado, e o Estado é entendido como os 3 entes, né, tanto o Estado como o município, quanto a federação, tem a obrigação de, primeiro, permitir a participação de todas, o acesso de todos ao esporte. Segundo, os aspectos tradicionais, o esporte tradicional, ou o esporte de criação nacional, a capoeira teve o reconhecimento dela como um dos esportes de criação nacional através do Estatuto da Igualdade Racial.
e deve ter prioridade nesse processo. Não porque os outros esportes sejam menos importantes. Quer dizer, a capoeira aqui não deseja disputar espaço com outros esportes. O fato é que a capoeira, ela é esporte, ela também é cultura, ela também é uma manifestação identitária de um segmento importante, que foi formador da nossa nacionalidade, que, portanto, merece ter essa possibilidade de multiplicação. Porque a capoeira de verdade, se a gente for pensar, ela não existe. A capoeira ela só passa a existir quando ela é manifestada. Ela é um patrimônio de natureza imaterial. Eu não pego, não é um monumento figurado que eu vou lá e sei que ele está lá e posso atribuir um valor a ele. Só vai ter um valor, de fato, quando as pessoas conseguirem compreender o que é a capoeira, para que ela serve, o que ela é além de uma prática corporal. Quais os significados que estão envolvidos nessa capoeira? E aí a gente tem a questão do racismo, é necessário a gente combater esse racismo, esse preconceito. A discussão é muito mais ampla, né? Daria uns 10 programas do Enfoque para a gente discutir com maior profundidade isso. Pedrinho, vamos começar com as perguntas aqui. Procura dentro da... ser o mais rápido possível, mas sem matar a ideia, claro, né? Sabrina pergunta para você, Pedrinho. Gostaria de obter informações do Pedro Valentim a respeito da representação que ele entrou contra a Astem. A Astem foi uma empresa que ela junta todos os caçambeiros, né, que recolhem resíduos sólidos na nossa cidade. E nós entramos com representação na Promotoria do Meio Ambiente e foi instaurado inquérito pelo promotor do meio ambiente, Luiz Júnior de Castro, no sentido de que se cumpra a lei federal que dá uma destinação correta, sensata, na questão do meio ambiente, porque estão sendo jogados os resíduos sólidos em qualquer lugar na cidade, principalmente nos bairros da periferia, perto de córregos. Então foi essa a nossa intervenção e o promotor já foram notificados SEMA, a ASA e outros órgãos estaduais e municipais, e está em andamento essa representação. A Aracia Velar, ela quer saber de você. Pedro, você é a favor ou contra a SEI dos transportes? A SEI dos transportes? Eu não sou a favor nem contra SEI nenhuma. Eu acho que a SEI dos transportes, quem tem que decidir são os vereadores da Câmara Municipal de Bauru. Parece que só 1 ou 2 assinaram, né, o professor? São os vereadores. O Conselho já fez a parte dele na questão do transporte. O Conselho 2011, 2012, 2013, aqui nós na qualidade de presidente do Conselho, representando os outros conselheiros que estão nos assistindo também, nós votamos, nós não aprovamos a planilha do jeito que ela veio. Então o Conselho já se manifestou. Agora, nós somos voluntários, nós não ganhamos nada, e toda segunda-feira do mês nós estamos reunidos, e foi até bom falar nisso, Horaci, até, professor, passar o site do Conselho, que é o único Conselho Municipal de Bauru que tem um site. O do Conselho de Usuário é o www.conselhodeusuários.com.br. Como pessoa, posso ser a favor da SEI do transporte, mas quem tem que resolver isso é o vereador. Agora não colocamos isso em votação lá dentro do Conselho. Então, como presidente do Conselho, não posso falar qual é a posição do Conselho, que eu teria que ter uma votação dos outros membros, e se aprovasse ou não, aí eu materializava essa vontade. Agora, como pessoa, eu não sou contra. Eu acho que SEI, ela pode ter para fiscalizar, para chegar a um denominador comum, até porque SEI no tempo passado aqui em Bauru era para caçar, né, professor? Agora não, levantar os dados, e se tiver coisas erradas... Nesse aspecto melhorou muito a coisa em Bauru, né? Melhorou. Se tiver coisas erradas, que apure. Agora não pode ser para margem de manobra, para fazer política, né? Aí não. Alberto, esse seminário de educação que vai ter, inclusive um dos temas é a capoeira, e vem aí gente famosa no Brasil participar desse seminário. Quem que está organizando? A Casa da Capoeira também está por trás disso ou não? Não, a Casa da Capoeira não é organizadora desse meeting internacional de capoeira, mas ela apoia, inclusive tem divulgado dentro dos meios que a Casa da Capoeira dispõe essa realização. E bastante interessante, porque a gente está falando de
da vinda de um senhor, o mestre João Grande de Pastinha. Ele foi aluno direto do mestre Pastinha, que é o grande organizador, o grande patrono da capoeira regional, aliás, da capoeira Angola, e que foi contemporâneo do criador da capoeira regional, que é o mestre Bimba. Tem duas linhas de capoeira? Isso, a capoeira tem duas linhagens, Angola e regional. Regional? Isso. A Angola, ela que vocês praticam lá, qual é? Nós praticamos na Casa da Capoeira a capoeira regional, a capoeira de Bimba. Isso. A capoeira do Pastinha, a capoeira Angola, a gente também joga, né? Qual é a diferença, Humberto? Bom, rapidamente, eu sei que um ignorante como eu em capoeira pergunta, mas uma coisa que o telespectador entenda. Bom, a capoeira é... Claro que Angola deve ter vindo de Angola, é óbvio. Não, essa é... Até o próprio nome tem essa intenção. A capoeira Angola, ela deseja ser... Eu falo deseja porque há controvérsias com relação a isso. Aquela capoeira que é mantenedora de todas as tradições da capoeira primitiva. Por isso essa denominação Angola, que acaba nos... Angola seria, na verdade, qualquer região da África que entendi. A capoeira que veio, quer dizer, porque a capoeira na verdade não veio da África, a capoeira foi criada no Brasil a partir de uma série de elementos. E é justamente por conta disso que eu defendo a necessidade da inclusão da capoeira no currículo escolar. Porque ao perceber isso, a gente começa a perceber, nem todos os grupos étnicos que vieram para o Brasil eram de Angola. É muito mais amplo isso. Quer dizer, a diferença entre os negros da Bahia e os negros de São Paulo, ou os negros de Minas, tem a ver com a região geográfica que deu origem a esses negros lá na África. Você não é de nada em capoeira, né, Pedrinho? Eu leio bastante sobre capoeira, mas nunca joguei mas jogar não, Não, nunca joguei capoeira. Você sabe que eu tenho uma filha de um primo meu, que era de Presidente Alves. A menina é um capeta nisso, viu? Capoeira? Ela foi aluna lá, mas agora acho que ela casou. Filha do Landinho, do Presidente Alves. Foi aluna do mestre Amaral. Foi? Foi. Ela era fantástica, viu? Mas voltando para o seminário, professor, eu acho que seria interessante que quem tiver a possibilidade deveria ir para assistir a 2 momentos particulares. Um é hoje à noite, tem um filme sobre o mestre João Pequeno, falecido ano passado, lá no teatro. Um documentário. Legal. Né? E com a presença... Quem que era o João Pequeno? O João Pequeno, junto com o João Grande, são os 2 alunos do mestre Pastinha que trabalharam no processo de disseminação. O mestre João Grande vai estar aqui. E o mestre João Grande hoje, ele dá aula, sabe onde? Na ilha de Manhattan. Americano aprende capoeira pelas mãos do mestre João Grande, lá em Nova York. Ele, o mestre João Grande, é doutor honoris causa por uma universidade de Nova York. Também, porque Nova York é a capital do mundo, lá tem gente de tudo quanto é lugar, evidente. E tem os cursos para as minorias, capaz de ser brasileiro, que é os alunos dele lá, mesmo africano, que tem muito em Nova York também, né? A diversidade e o interesse pela capoeira é muito grande. A capoeira hoje está presente em 162 países do mundo, está nos 5 continentes. Nova York é a capital do mundo, né? Que lá tem... Nova York e Londres, não dá para você nem ver a vida americana em Nova York, nem a vida inglesa em Londres. É muito não, mas esse mundo está mundializado, né? Hoje, inclusive por conta disso, há determinados segmentos de capoeira que fazem algumas alterações fora do Brasil e que são questionados. Quer dizer, há um inciso na Constituição que trata dessa questão de defender as manifestações culturais nossas para fazer com que elas sejam preservadas de maneira adequada. Carlos Ribeiro, ele pergunta: Pedro, o que você acha do sistema viário de Bauru? E o que é preciso para termos mobilidade urbana com qualidade em Bauru? Obrigado, Carlos, pela pergunta. Na questão da mobilidade urbana, tem uma diretoria na Indurb que está sendo preparada, ou que pelo menos fez seminários, e tem até uma minuta de projeto de lei na Câmara Municipal que fala na mobilidade urbana. Né? E a mobilidade urbana ela não inclui só transporte coletivo, que é o ônibus, é mototáxi, são carros, são vans, são ônibus e são os pedestres também. Que o mais importante de qualquer filosofia de mobilidade urbana são os pedestres. Né? E depois que
que vem o... Que trânsito ruim de Bauru, né, Pedro? Que coisa. Bauru, da questão viária, já passou do momento de Bauru ter um corredor de ônibus. E esse foi... Alguém está no site do Conselho, que nós acabamos de falar, esse foi uma das primeiras petições que nós fizemos para a Indurb, mandar um projeto bacana para ter terminal de ônibus. Né? Então, essa seria uma das principais características em Bauru, ter o terminal do ônibus, porque senão vai parar o trânsito. E aí vai ter que aparecer medidas radicais, tipo pedágio urbano. Né? Ninguém quer isso, mas se não refletir, se não melhorar o sistema viário hoje, Bauru vai parar daqui 2, 3 anos. Você não anda mais hoje eu demorei mais de 25 minutos, tinha 3 acidentes no caminho, para vir do Samambaia no Prevê, no centro de Bauru. Principalmente 11 a 1 hora, 5 horas, 7 horas. Não, acabou, a cidade vai parar. 6 horas eu nem vou, se eu estou ali, eu espero mais 1 hora. Tem que melhorar o transporte coletivo, gente, porque nós do Conselho de Usuários, nós cuidamos da eficiência, da segurança e da comunidade dos usuários de transporte. Agora, fiscalizar, isso não quer dizer que nós não podemos fiscalizar, mas quem são pagos, quem são eleitos para fiscalizarem, são os vereadores. Né? E quem tem a aplicação da lei são os promotores e o juiz julga. Agora, nós conselheiros, nós temos que cuidar da comunidade, a segurança e a eficiência do transporte para os passageiros. Né? Agora, o resto, o que nós fazemos? Nós notificamos os órgãos responsáveis, o Ministério do Trabalho, Promotoria, Câmara, do que os conselheiros acham que deve ser feito no trânsito. Olha que interessante isso aqui. Estão perguntando para você, mas se o Alberto souber também, ele vai responder. Porque eu achava que o PT em Bauru tem 2 correntes. Agora o Luiz Carlos da Bela Vista fala assim, o PT se fragmentou em Bauru em 5 correntes, 5 grupos. Pedro, que grupo você vai pertencer? Olha, aqui para mim tem o grupo do rock e o grupo do batata, né? Agora tem 5 mesmo isso daí? Tem um grupo do rock. Eu não sei como é PT e o Pedro é assessor do deputado Zico, aliás, um cara extremamente simpático, um caboclo, olha, por isso que se elege com aquela votação fantástica, né? Isso. Pela humildade do Zico, fiquei encantado. E o trabalho Zico, que ele faz com as assistentes, com as entidades que prestam serviços, assistentes sociais. É um caboclo. Só em Bauru já teve verba para a PS da Catarina de Carvalho, para a Breck, eu sei, da Madalena, agora para o Macalé aqui da Alias Rádio. Mas eu não estou perguntando para você fazer propaganda do Zico, não. O Zico até porque o Zico não... Mas é a gente que pede essa verba e ele aprova, viu? Tem dedinho nosso lá. Não, mas na questão dessas correntes do PT, o PT tem uma... Mesmo? Se são 5 em Bauru, eu não sei. Mas eu sou fundador do PT lá atrás, nos anos de 82 e tal, e havia uma infinidade de correntes. Não, antigamente algumas delas foram... Mas depois que o PT virou governo, o Lula conseguiu dar emprego para todo mundo lá e aglutinou tudo. Né? Não, ainda há muitas divergências internas. Acho que não, foi para o PSTU, migraram, fundaram outros partidos, mas dentro do próprio PT 5. A maior corrente. Antigamente, quando eu gostava de ver isso, não é que tinha 5, tinha 9. Eu me lembro bem que tinha 9 correntes. Mas virou PSTU, virou PCdoB, virou... Né, mas, professor, eu vejo o seguinte, o que pode explicar esse movimento, essa ausência de um sentimento de representação, todo mundo se sentindo não representado, é o que aconteceu com as políticas que foram implementadas. O PT ele surgiu a partir das organizações populares, das associações de bairro. A associação de bairro não existe mais em Bauru. E isso mas a pergunta é essa aqui. O PT em Bauru tem 5 correntes? Eu conheço a da Estela, a do Rock, e parece que o Josué do INSS pode nessas eleições. O Josué não é do INSS. É, o Josué do INSS. Ele parece que ele pode ser candidato também na próxima eleição para o PT nacional. Qual é a corrente minha aqui dentro de Bauru? Eu não procuro estar bem, não é questão de ficar em cima do muro. Mas eu procuro fazer serviço social, de fiscalizar, de trazer verba para a entidade. E eu me dou bem com toda ela, mas por enquanto... Mas você não enxerga 5 também aqui? Não enxergo 5. Mas a maior corrente do PT hoje, a nível nacional, é a CNB, construindo construindo o nosso Brasil, né?
que é a corrente do Vacareza, do Zico, do Lula, da Dilma, e essa que é a majoritária no partido. Ela é majoritária em Bauru também, que é do Sandro Bussola, que é o presidente da Câmara, da vice-prefeita Estela Mar. O Rock já é diferente, a corrente do Rock é a esquerda marxista. Né? Talvez, o Rock está muito mais para Partido Comunista do que para o PT. Mas vou te contar, mas ele tem linha, né? Tem. Porque o Rock, desde que o Lula ganhou, eu sou testemunha disso. O Rock nunca mamou em governo. Isso. Essa linha ele tem, ele sempre foi um crítico do Lula. O Rock é o Rock, eu vou dizer assim, né? O Rock é o Rock. E ele tem uma linha de comportamento invejável. A gente diverge do Rock profundamente em termos ideológicos, mas tem que respeitar. Não pode discordar do Rock, não pode. Agora, você está falando de Bauru, então eu não faço parte nenhuma dessas correntes. Talvez o Sandro, porque o Sandro hoje era da corrente do Batata, mas a gente vê que ele está voando sozinho, voo próprio, né? É, o voo próprio. Passarinho na gaiola fez um buraquinho, voou. Eu estou gostando do Sandro. Mas ainda nessa linha de pensamento, acho que essa corrente majoritária do PT, ela conseguiu esvaziar esses movimentos populares e migrar tudo para os conselhos. O Conselho de Cultura de Bauru tenta funcionar, mas ele tem uma dificuldade. O Conselho da Consciência... A gente tem uns 40, 50 conselhos na cidade. Eles não têm a força suficiente de conseguir garantir a representação da população. Mas isso tem causado... Professor, só uns 30 segundinhos. É que quando você chega no governo, a diferença está na oposição. E o PT sentiu isso. O PT até 88, a não ser a Luísa Fontinelli, que foi prefeita em 82, foi uma macaca, inclusive, né? Então, é diferente. E hoje, chega um momento que o partido que está no poder ele tem que decidir se ele defende a sociedade ou se ele defende o corporativismo. E o partido tem que defender a sociedade. Quem tem que defender o corporativismo é sindicato. Verdade. São associações, são conselhos. Agora, o partido não tem que defender a sociedade. E talvez aí possa haver essas divergências que não se afastou. Não é, porque às vezes o interesse da sociedade é maior do que o interesse de uma corporação. O Luiz Cláudio da Vila Falcão, ele está só te cumprimentando pelo que você falou na tribuna da Câmara, denunciando o número de chefias na Indurbe. Então ele está dando os parabéns para você. E que vai acabar a farra do boi lá, lá não é cabide, já falei professor, lá é guarda-roupa de cargo político, não é cabide, é guarda-roupas. Por quê? Porque o promotor, depois da nossa visita, viu, professor, já convocou o Nico Mondello, dia 19, vai ser sexta-feira agora, com certeza vai começar a acabar a partir de sexta, dia 19, essa situação lá na indústria. O Mursa, do centro de Bauru, ele pergunta para você, Alberto. Professor Alberto, é bom lembrar aos telespectadores da TV Prevê que a capoeira no exterior é ensinada em português. Então é bem dentro daquilo, né? Os alunos cantam em português, pelo menos uma coisa fala em português. Você pega até avião brasileiro aí para sair do Brasil, eles falam inglês, alemão, francês e não falam nem português. Pelo menos a capoeira está mantendo aí. Então ele está colocando exatamente isso. Você quer falar alguma coisa disso? Eu gostaria, porque a questão central que está colocada para a capoeira, ela é esporte. A competição na capoeira, ela existe dentro do âmbito esportivo. No âmbito da prática cultural da capoeira, não há competição, há, na verdade, cooperação. E isso tem a ver com toda uma estrutura de organização e de luta, né, do negro para conseguir suplantar todos os preconceitos, todas as barreiras de crescimento e de ascensão. E essa diferença continua persistindo até hoje. Quer dizer, os italianos que vieram para o Brasil tinham acesso à terra, o negro não tinha. Essas diferenças sociais, elas persistem. E a capoeira é um instrumento político, inclusive, para a gente poder discutir essa questão da formação da identidade do Brasil. Jogar capoeira não é só levantar a perna. Quando vamos ensinar capoeira lá para fora, a gente tem capoeirista que foi ensinar capoeira no Cazaquistão, né? E fazendo um sucesso enorme, falando em português. Quer dizer, um professor não ensina somente quando ele ensina a matéria, ele ensina também através do exemplo. Quer dizer, essa capoeira pode ensinar muita coisa para a nossa juventude. Uma provocação para você agora, Pedro, do Luiz Tadeu. Ele pergunta para você, Pedro, você sabe onde está o Lula?
Ah, eu não. Deve estar na casa dele. Ué, por acaso sou eu o guarda do Lula, Luiz Tadeu? Por acaso sou eu. Você conhece o Luiz Tadeu? Conheço. O Luiz Tadeu foi paraquedista. Conheço. A gente vira, não brincando com claro. ele. Mas eu não sei não, viu? Eu vi no Facebook uma charge, a Dilma e o Obama, porque o Obama está espionando o mundo inteiro. Certo. Ela falou, Obama, por favor, descubra para mim onde está o Lula. O Lula, professor, ele teve acertos e erros do governo, mas que o governo do Lula e do PT, quando assumiram o poder, fez uma maciça transferência de renda, de inclusão social no Brasil, fez, né, professor? Teve a questão de alguns pontos isolados de corrupção, né? Isso aí tem que ser combatido. E eu sou da seguinte opinião, pode ser do PT, Pontos do PS. isolados não, Pedro, fizeram a maior corrupção da história dessa república, pelo amor de Deus. Pode ser do PT, pode ser do PSDB, Não, pode ser do também PDB. fez, eu não Fez tô coisa dizendo errada, exatamente. para mim, tem que pagar. Claro. Eu não faço coisa errada, se tiver alguém do PT, eu sou o primeiro a representar. Claro. Comigo não tem corporativismo nessa situação, né? Mas agora, nós temos... E essas pessoas dos mensaleiros, eles têm que ir para cadeia, viu, doutor? Verdade. Tá os embargos infringentes. Depois, com certeza, esse é o caminho Tanto deles. os mensaleiros de Brasília como os de Minas Gerais. De Minas Gerais, do Eduardo Azeredo, do PSDB. Tem dúvida. E aqui, que se puna os culpados, que se absolve os inocentes, professor, aqui em Bauru. Mas é preciso julgar, e nós acreditando no Poder Judiciário bauruense, logo a questão do hospital de base, esse desvio de 20 milhões, ou de mais de 20 milhões, que matou centenas e centenas de pacientes do SUS. Que se puna os culpados, que se absolva os inocentes, mas não pode terminar numa prescrição essa situação, porque não vai pegar bem. É verdade. Bom, já estamos com meia hora de programa. Alberto, mais alguma coisa? Não, eu gostaria de dizer somente de agradecer primeiro, né, a possibilidade de a gente vir aqui à TV, divulgar o nosso pensamento e dizer que é uma necessidade de que o município consiga trabalhar de uma maneira efetiva a Lei 10.639, de inclusão da cultura afrodescendente dentro das escolas, de que a capoeira, o ano passado, trouxe pontos suficientes para que Bauru não fosse a quarta colocada, foi por conta dos pontos da capoeira que Bauru ficou em terceiro. Se não tivesse a capoeira, estaria em quarto lugar com certeza, e que o ano passado, a única ajuda que a capoeira teve para a participação nos Jogos Regionais foi R$150 de combustível, mais os pedágios. Ou seja, para se fazer capoeiros, para fazer qualquer outra prática esportiva, tem que se treinar durante o ano inteiro, para depois, no momento, lá e competir. Um aluno meu que mora lá na Pousada da Esperança, se ele vai treinar 3 vezes por semana, e aí temos um problema com relação ao ônibus, ele gasta 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Se ele for 3 vezes, 12 ônibus quer dizer, 48 passagens por mês. Quer dizer, isso fica mais caro, muito mais caro do que a mensalidade que ele paga na Casa da Capoeira, que é R$30. Quer dizer, a minha dificuldade e a minha indignação é por conta disso. Eu não quero nada para mim. Eu quero que a manifestação capoeira ela tenha o espaço que ela merece e o reconhecimento que ela merece junto ao poder público. Pedro Valentim, mais alguma coisa? Professor, mais uma vez, obrigado pela rica oportunidade de estar aqui e ajudando essa imensa audiência da TV Prevê, da entrevista do Enfoque Regional, chamar os bauruenses para estarem hoje lá na Câmara Municipal, que hoje vai ser votada a lei da transparência. Tá? Os vereadores devem aprovar essa lei, só que não adianta só nomenclatura, tem que dar o nome das pessoas que têm cargo de confiança, né? Tem que dar o nome. Do mesmo jeito que a gente fez um pedido de informação para a Endurbe, e eles mandaram a listagem para nós dos motoristas, professor, que tiveram as multas deferidas, são multas que a pessoa recorreu e ganhou nos últimos 5 anos. E por incrível que possa parecer, apareceu 40, 45 motoristas, são sempre os mesmos. E a Endurbe, e eu não estou fazendo nenhuma nenhuma calúnia aqui, a Endurbe insiste em não passar o nome desses motoristas. É preciso passar para nós checarmos se não está tendo apadrinhamento político ou não, ou direcionamento nas questões das multas em Bauru. E para finalizar, sobre transparência, desde que a presidente Dilma lançou a lei, sancionou a lei 12.527/2011, a transparência com o orçamento
público, o Conselho foi a primeira instituição aqui em Bauru que colocou tudo no ar com o nosso www.conselhodeusuario.com.br. Então, em matéria de transparência, nós somos o pioneiro aqui em Bauru. E hoje estaremos lá na Câmara também acompanhando para que seja transparente também. Não só o gasto, mas os cargos de confiança da Câmara, da Coab, da Endurb, da Prefeitura, das secretarias e dos departamentos. Nós vamos já fazer a transparência. Quanto você ganha como presidente do Conselho de Usuário? 0,00, porque é voluntário. mas faço com muito orgulho em estar servindo a nossa sociedade. Falou, Pedrinho. Prazer te ver. Alberto, prazer ter você aqui, viu? Bom, Noroeste estreou ontem e já perdeu a primeira. Tomara que se reabilita para dar uma alegria histórica do bauruense que adora o Noroeste, né? Que adora o Noroeste. Bom, tá aí cheio de movimento essa semana. Amanhã tem um movimento dos médicos aí a meio-dia, né? O movimento parece-me que, não sei se é estadual ou é nacional. E um impasse aí, já nós vamos dar as nossas opiniões aí na sequência, nessa quebra de braço, o governo federal contra a classe médica em todo o Brasil. Continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Muito obrigado pela audiência. Tchau.